Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí sequência à elaboração do caderno do aluno de segunda série e estamos, pessoal, quase finalizando aí o nosso segundo bimestre. Agora é muito importante que você, aluno, entenda que para essa semana será divulgado 4 aulas, pessoal. Então, essa está sendo a maior sequência de aulas que eu estou gravando em uma semana. Lembrando que na semana passada foram divulgadas 2 aulas, né? A aula de número 6, que falava sobre isoátomos, e a aula de número 7, que falava sobre distribuição eletrônica. Inclusive, esses conceitos de distribuição eletrônica e camada de valência serão muito utilizados a partir dessa semana, tá bom? E essa semana nós vamos trabalhar com uma sequência de 4 aulas que serão necessárias para que a gente consiga cumprir aí o objeto de aprendizagem de ligações químicas, tudo bem? Então, abrindo o nosso caderno do aluno, né, a atividade 5, que tem como tema ligações químicas, ela é organizada nas atividades 5A, 5B, C, D, E, F, G, H e J, K, L, até a atividade L, tá? E nós vamos contemplar, pessoal, essas 12 atividades, né, numa sequência de 4 gravações, e eu organizei dessa forma porque é o melhor jeito, pessoal, da gente conseguir trabalhar esse conteúdo, né, que é cobrado aí na atividade 5 de forma lógica, né, que você entenda a sequência e que no final não se confunda, tá? De alguma forma que isso fique muito bem organizado para você. O que eu tenho para dizer para vocês, alunos, é assim, olha, se são 4 aulas, quais serão as sequências numéricas, né? Como a última aula foi a aula de número 7, nós teremos as aulas 8, 9, 10 e 11. É importante que você assista a essas aulas, né? A aula 8, a aula 9, 10 e 11, na sequência, para que você consiga entender muito bem o conceito de ligação química, tá bom? E para iniciar, pessoal, como já é de praxe, a apostila ela coloca uma sugestão aqui para nós, foi sugerido na atividade 5A, que fôssemos organizados aí na sala em 2 turmas, onde uma turma iria assistir ao vídeo, né? Tudo se transforma, ligações químicas. Eu até sugiro que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo bem interessante. Ele é um vídeo de 12 minutos e 23 segundos, que é um vídeo bem animado e tem uma linguagem simples de entender, né? Que vai ser trabalhado até recursos que eu não vou ter nessa aula. Tá? Então eu peço para que você assista, tá? E inclusive, pessoal, o outro vídeo que era sugerido aí à segunda turma seria esse, uma breve história da ligação química, tá? Então, como que a apostila colocou para nós desenvolver o início da atividade 5? 2 turmas, cada uma iria assistir um vídeo e depois nós iríamos fazer um debate. Embora na sala de aula eu não trabalharia dessa forma. Eu iria fazer a projeção dos 2 vídeos, pausando, né, explicando algumas informações que são extremamente importantes, mas depois a gente faria uma discussão geral, tá? E como que nós vamos fazer nessa aula? Eu vou imaginar que você vai assistir aos 2 vídeos e assim que você assistir os 2 vídeos, você retorne para que a gente dê continuidade, tá? Porque eu vou ser bem direto e já vou explicar como será feita as sequências das 4 aulas, tá bom? Então, assim que você fizer a análise dos 2 vídeos, pontuar o que é importante, você retorne para que a gente dê sequência na nossa aula. Bom, pessoal, e para iniciar a nossa aula, nós vamos analisar o tema, tá? O título da aula, que é ligações químicas, e pensar no que o nome já propõe para nós. Primeira ideia que eu tenho, tá? Ligações está no plural, não está no singular, não é uma ligação, não há uma única ligação. Eu tenho vários tipos que a gente vai entender nas próximas aulas, que serão 3. Por isso que nós temos mais 3 aulas que vão compor essa sequência. Nós temos essa aula aqui introdutória e as próximas 3 aulas, cada uma vai falar de uma ligação específica, tá bom? Por isso que a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente fala de ligação, independente dos tipos de ligações que eu tenho, o ato de ligação é o mesmo. Por exemplo, vou me conectar de alguma forma. Eu posso fazer uma ligação pelo meu aparelho celular, pelo um telefone fixo, posso fazer uma videochamada pelo meu computador, mas de alguma forma, pessoal, a ideia é que a ligação vá nos unir. Então, independente de ter vários tipos de ligações na química, a ideia é que todas elas vão juntar algo, tá bom? E o que eu penso quando eu falo da química? O que é a química, cara? Não é o estudo da matéria? Nós não estamos o tempo inteiro estudando as matérias, as suas propriedades, as características, o comportamento da matéria? Só que quando eu penso, por exemplo, numa barra de ferro, estou fazendo um estudo ali, por exemplo, de um pedaço de ferro. Quero saber a sua densidade, se ele conduz ou não corrente elétrica, se ele é solúvel ou não em água, né, se ele tem temperatura de fusão ou de ebulição alta ou baixa, enfim, comparar com outras substâncias. Eu preciso entender que dentro daquela barra, dentro daquele pedaço de ferro, há coisas ali dentro. E o que tem dentro de toda a matéria?
Nós temos os átomos, lembra? Não é os átomos que formam toda a matéria? Então, quando nós falamos das ligações químicas, nós estamos justamente entendendo esse processo de construção, de criação da matéria. Quando os átomos, ainda pequenos, invisíveis para nós, vão se ligando, se juntando até dar formato em uma proporção maior da matéria como a gente conhece hoje, tá bom? Por isso, pessoal, que eu vou passar o meu slide aqui e vou mostrar para vocês um exemplo simples que eu gosto sempre de utilizar na sala de aula. Imagina só esse brinquedo aqui, tá? Que são os blocos de montar. A gente sabe que hoje em dia existem várias marcas diferentes para esse mesmo brinquedo, mas enfim, quando você coloca esse brinquedo para uma criança, ele entende que esse brinquedo são blocos onde ela vai ligando, vai juntando peças menores e isso vai dando um formato para algo em uma escala maior. Quando eu pego duas peças pequenas como essas aqui, ó, e junto, a ideia é que elas fiquem maiores. Então, olha a importância, pessoal, desse exemplo para que a gente entenda o conceito de ligação. Não é? Se você esparrama esse brinquedo, digamos assim, você tem uma criança lá na sua casa, você compra esse brinquedo e esparrama para ela, para o seu irmão, para sua irmã mais nova e tudo mais. Esparrama lá no chão. Enquanto essas peças estiverem todas esparramadas, existe algo ali significativo para você? Há algum formato, alguma coisa que foi criada? Não, é só uma bagunça, é um monte de coisa espalhada sem significado, sem sentido algum. Então, qual é a ideia desse brinquedo? É você começar a pegar as peças de acordo com a necessidade que você tem e ir juntando elas. Conforme você vai juntando, esse formato desse objeto que você vai criar, ele vai ficando cada vez maior e vai criando uma imagem para você. Você pode criar um carro, você pode criar uma moto, um helicóptero, uma casinha, um robô. Ou seja, se essas peças ficam separadas, elas não têm sentido algum. Elas não criam nada. A partir do momento que você vai juntando, elas começam a formar alguma coisa. Você já parou para pensar, cara? Por exemplo, você deve estar assistindo essa aula agora sentado no seu sofá, sentado numa cadeira, sei lá, deitado na sua cama. Pensa nesse objeto que você está encostado. Você já imaginou o tanto de átomos que não tem juntos para formar essa cadeira? Você já imaginou se a gente tivesse o poder de fazer igual o Thanos, né? Sei lá, estalar o dedo e os átomos se separarem tudo? O que iria acontecer com você? Você cairia no chão. É como se esse objeto que você estivesse sentado virasse pó, os átomos todos se separassem. Então, qual é a ideia da ligação química? É explicar para mim de que forma os átomos vão se juntando, se ligando para formar a matéria em uma escala maior, em uma proporção visível, que eu possa ver, que eu possa sentir, que eu possa trabalhar com ela, que eu possa utilizar dela. Porque se os átomos ficassem sozinhos na natureza, sem se ligar a nada, de alguma forma, ficassem isolados, a matéria não existiria. Então eu espero que você tenha entendido o conceito de ligação, tá bom? Porque é lógico, a gente vai trabalhar com cada uma delas e entender como funciona, não é? Até mesmo porque, pessoal, se eu fosse montar uma casinha e faltasse para mim uma peça, como eu posso observar aqui na figura, no formato dessa peça, eu não pegaria essa peça maior, porque essa peça maior não se encaixaria, Então, embora eu tenha várias peças para utilizar, nem sempre eu utilizo a que eu quero. Eu utilizo a que é necessária. Por isso, que quando nós falamos das nossas peças, nós sabemos que na natureza, quem são as peças do meu brinquedo? São os átomos, são os elementos químicos. Eu vou juntá-los, eu vou ligá-los, só que de acordo com a necessidade que eu tenho. Hoje todo mundo sabe que água é H2O. Então significa que para compor uma molécula de água são necessários 2 hidrogênios e um oxigênio. Mas há outras substâncias que não precisam de hidrogênio, não precisam de oxigênio. E é justamente isso que a gente precisa entender. De que maneira essas ligações vão ser realizadas? Como que eu sei o átomo, o elemento químico necessário para compor uma ligação química, tá bom? Então a primeira ideia que a gente tem, pessoal, é que a gente vai analisar essa tabela periódica agora, olhando para ela como aquelas peças, como o exemplo que eu te dei agora. Imagina só que você chegou na sua casa, você foi brincar com seu irmão mais novo, e espalhou as peças no chão, Você veio num saquinho ou veio numa caixa que fosse e você espalhou, bagunçou tudo ali. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai separando as peças, Você vai organizando as peças, colocando peças maiores de um lado, peças menores de outro, você pode separar por cores, enfim, para você ir utilizando aquela de acordo com a necessidade, para não ter que ficar procurando depois no meio daquela bagunça toda. Então a gente vai olhar para essa tabela periódica, separando ela,
de acordo com os agrupamentos que serão utilizados para compor as ligações. É lógico que nas próximas aulas, na sequência das 3 próximas aulas, eu vou trabalhar com esses agrupamentos específicos. Eu vou falar assim, ó, pessoal, então agora a gente vai pensar só nos metais, só nos ametais. Mas, primeiro, que peças que eu tenho, caso isso fosse um brinquedo de montar, quais são as peças? Porque quando a gente fala de elemento químico, a gente observa aqui, né, que número atômico, olha, a gente passa de 100. Então eu tenho mais de 100 elementos para utilizar. Será que eu vou pensar em 100 configurações diferentes? Não. A gente vai separar a tabela periódica em apenas 4 agrupamentos, tá? É como se fosse, por exemplo, né, se você esparramasse o brinquedo lá para o seu irmão brincar e você tivesse apenas 4 cores. É como se você falasse assim, eu vou começar a montar uma casa, só que eu quero que as paredes sejam só formadas por peças vermelhas. O telhado eu quero fazer com peças azuis. Então você precisa saber o que você tem para saber o que você vai utilizar. Então, nesse momento, a gente vai entender a tabela periódica com apenas 4 divisões. Galera, a tabela periódica ela vai muito além disso, tá? Mas nesse momento, tá? Eu até vou deixar para você aí na descrição do vídeo, né, um link para você baixar essa imagem, tá? Você pode pesquisar a tabela periódica que você quiser. Há várias tabelas periódicas na internet, mas nesse momento seria interessante que a gente olhasse para a tabela periódica trabalhando somente com os metais. Tem metais alcalinos terrosos, metais de transição, há vários tipos de metais, pessoal. Mas nesse momento é importante que a gente divida a tabela periódica em 4 grupos só. O primeiro grupo será o grupo dos metais. Se você observar na nossa tabela periódica, são todos os elementos que estão dentro dos quadrados amarelos. Não aparece para nós aqui, pessoal, a série dos lantanídeos e actinídeos, tá? Ficaria abaixo. Quando eu projetar para você lá, para você fazer o download da imagem, vai ter, mas a gente tem que entender que aquela parte, né, seriam aquelas 2 linhas que ficam aqui abaixo da tabela periódica. A gente tem que entender que essas linhas, elas estão dentro aqui do agrupamento amarelo, então são metais também. Nós temos aqui os não metais, né, dentro dos não metais, né, de alguma forma, os semimetais fazem parte também, porque nesse momento é importante que a gente não pense em semimetais, tá? Que a gente vai pensar em metais e ametais, separar isso de uma vez por todas, tá? Não pensar nessa subclassificação, né, metal, semimetal e ametal, não. Ou a gente tem metal ou a gente tem ametal. Para esse conceito apenas, tá? Para esse conceito é importante que a gente entenda que ou é metal ou é ametal, tá? Para nos ajudar, a gente vai pensar dessa forma. Então eu vou ter os amarelos, que são os metais, os verdes, que são os não metais, e vou ter os azuis, que são os gases nobres, tá bom? É muito importante, pessoal, para o conceito de ligação, que a gente consiga identificar um elemento, se ele é metal, se ele é não metal, ou ametal, né? Ou se ele é um gás nobre, tudo bem? E essa tabela aqui, ó, que eu estou utilizando para você, trabalhando com apenas essas 3 colorações, vai facilitar muito. Até mesmo porque nas próximas aulas eu vou falar assim para você, olha, essa substância, ela tem ligação iônica, covalente ou metálica. Como que você vai descobrir isso? Sabendo se dentro dela você tem metais ou ametais, beleza? Então é muito importante que você entenda esse ponto. Aí você vai falar assim para mim, professor, você falou que são 4 divisões. Até aqui você deu 3 só, né? Que seriam os metais, os não metais e os gases nobres. Está faltando mais uma classificação. E quem é o nosso 4º grupo? Na verdade, o nosso 4º grupo, pessoal, é composto por um elemento químico só, que é o hidrogênio. Então, dessa forma, para esse conceito, nós vamos analisar a tabela periódica em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio, tá bom? E através, pessoal, da configuração que esses elementos vão apresentar para mim, eu vou determinar qual ligação química ele faz parte, beleza? Bom, pessoal, então dando sequência à nossa aula, o que a gente entendeu até aqui? Que a ligação química, ela acontece para unir os átomos. Quando esses átomos se juntam, eles formam as matérias, e essas junções, elas podem acontecer entre os seus diferentes elementos químicos, tá? Que nesse momento a gente analisou a tabela periódica em metais, não metais, né, ou ametais, gases nobres e hidrogênio, beleza? Só que aí você vai falar assim para mim, professor, é até importante que a gente entenda que se não houvesse os átomos, né, não haveria matéria, mas por que será que existe uma ligação química, né? E como será que essas ligações se dão? Eu vou
unir átomos de qualquer jeito, eu posso pegar o átomo que eu quiser. Dependendo da peça que você pega, no caso dos blocos de montar lá, tem peças que não dá encaixe. Eu não posso pegar, às vezes tem brinquedos que vêm com blocos maiores, né? Principalmente para crianças que são menores. Você não pode pegar uma pecinha, às vezes, de uma determinada marca que produz peças menores e tentar unir a uma peça que é maior, não vai dar encaixe. Então você precisa saber de que forma você vai fazer isso, que maneira você vai ligar. E o que explica para nós, pessoal, essa ligação entre os átomos é o que nós chamamos de regra do octeto. Octeto aqui, já dá para mim uma ideia que vai se relacionar a 8. E a regra do octeto, ela surge a partir do momento, pessoal, que os cientistas, os estudiosos, eles começam a observar a configuração dos gases nobres. Até mesmo porque eu pedi para que você separasse a tabela em 4 agrupamentos: hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. Só que no caso, pessoal, quando a gente começar a trabalhar com ligação, quem que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o hidrogênio, os metais e os não metais. Os gases nobres, eles não serão utilizados. Por quê? Porque eles não realizam ligação. Então é até importante que eu já entenda qual é o grupo dos gases nobres para quando eu for propor um tipo de ligação química eu nem procure eles. Por quê? Porque eles não fazem ligação. Eles não se ligam a ninguém. Que relação que isso tem, né? Aí você vai falar assim, professor, mas peraí, a gente está estudando ligação química e aí você vem falar de elementos que não se ligam a nada. Não era melhor então a gente já deixar eles de fora? Pelo contrário, cara. As ligações químicas, elas acontecem justamente devido à configuração dos gases nobres. Conforme eu for trabalhando as próximas aulas e mostrar para você a ligação entre dois átomos, a relação dos elétrons ali, você vai entender isso de forma mais visível, tá? Nesse momento é meio complicado eu falar sobre regra do octeto sem que você enxergue os elétrons. Mas eu vou te explicar mesmo assim. Para quando eu chegar lá na ligação iônica e covalente, eu falar assim, olha, lembra da regra do octeto? O que a regra do octeto dizia? O que nós acabamos de fazer? Por isso que dessa forma eu vou explicar o conceito, mas na prática a gente vai ver só nas ligações mesmo, tá? Quando a gente fala de cada uma delas. Então significa, pessoal, que conforme eles foram estudando os gases nobres, eles perceberam que ao fazer a distribuição eletrônica, que foi o tema até da nossa última aula, aula de número 7, eles percebiam que na camada de valência, lembra o que é camada de valência mesmo? É a última camada que eu utilizo para fazer a distribuição eletrônica. Eles percebiam que na camada de valência, pessoal, dos gases nobres, eles tinham 8 elétrons. Eles pegaram todos os elementos ali que fazem parte do grupo dos gases nobres, com exceção do hélio, e foram observando que esses elementos, não importa, cara, você pode até pausar a aula agora, e fazer a distribuição eletrônica dos gases nobres, que você vai observar que todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Aí eles falaram, peraí, essa informação ela não é por acaso. Mas peraí, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Todos eles têm, com exceção do hélio que tem 2, Mas aí, quando eu começar a trabalhar a ligação, a gente vai entender também a importância do hélio, tá? E por que ele é essa exceção. Eles observaram que na sua grande maioria, os gases nobres tinham 8 elétrons, que eles não se ligavam a ninguém. E conforme eles foram estudando os outros elementos que não são gases nobres, eles observaram que esses elementos, ao se ligar, eles iam adquirindo 8 elétrons também. Cara, isso é meio lógica, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os gases nobres não se ligam a ninguém. Quantos elétrons eles têm na camada de valência? 8. Como que você pode saber disso, cara? É só você pausar a aula e ir lá fazer a distribuição eletrônica de todos eles. E conforme eles foram estudando os elementos que não são gases nobres e foram observando que quando eles se juntam, eles vão ficando com 8, Um vai emprestando para o outro, um vai pegando do outro, e essa configuração ia adquirindo 8 elétrons, eles definem o seguinte, pessoal, que o que seria a regra do octeto? É uma regra que diz que a ligação química ela acontece para que os elementos que não tenham essa estabilidade dos gases nobres adquiram ela. Como que eles vão adquirir essa estabilidade? Tendo 8 elétrons na camada de valência. E é justamente isso que a gente vai estudar nas próximas aulas. A gente vai procurar uma forma de enxergar esses 8 elétrons que um elemento não tinha, mas que a partir do momento que ele se liga a outro elemento, ele acaba adquirindo, tá? Então, nesse momento, eu só vou dizer o seguinte para você, tá? Em uma ligação química, um átomo ele vai ter a tendência aí a ficar com 8 elétrons. Então, nas próximas aulas, pessoal, a gente precisa enxergar isso. Quando eu realizar uma ligação, cara, a gente tem que ver esses 8 elétrons, Antes até de fazer a ligação, eu vou falar assim para você, ó, observa o átomo A, quantos elétrons ele tem? Você vai falar, professor, tem tantos. O átomo B tem quantos? Tem tantos. Então, peraí.
Vamos ligar agora. Ligamos? Com quantos eles ficaram? Aí você vai falar com 8. Opa, mas peraí, o que a gente falou na aula anterior? Que a regra do octeto propõe que eles fiquem sempre com 8, beleza? Salvo algumas exceções, pessoal. A gente sabe que na vida tudo tem exceções, mas a ideia, né, na sua grande maioria, quando se fala dessas ligações, é que eles adquiram essa tendência dos gases nobres tendo 8 elétrons na camada de valência. Cara, nesse momento eu só quero que você entenda isso, tá? Nas próximas aulas você vai ver. Mas nesse momento, se você falasse assim para mim, professor, eu vou tentar explicar a regra do octeto. O que seria a regra do octeto? Seria o seguinte, os átomos que não têm 8 elétrons, eles vão se ligar para adquirir. Quando eles tiverem 8 elétrons, eles estabilizam como os gases nobres que já têm 8. Por isso que eles não precisam se ligar. Eles já têm 8, eles já estão estáveis, então eles não precisam fazer ligação, beleza? Em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a de um gás nobre. Então, nas próximas aulas, a gente vai tentar enxergar, pessoal, esses 8 elétrons aí, que eles não têm, mas eles precisam adquirir na sua camada de valência. E quem é a camada de valência? É a última camada utilizada para fazer a distribuição eletrônica lá na eletrosfera de um átomo, tá bom? Então, mais uma vez, ligação química é a junção entre os átomos. Essa junção se dá entre hidrogênios, metais e não metais. Vamos lembrar que os gases nobres não se juntam. Por quê? Porque eles têm 8 elétrons e são estáveis. E os demais elementos que se ligam, eles se ligam justamente para adquirir essa estabilidade e ter essa tendência em adquirir 8 elétrons. Espero que isso tenha ficado muito claro, pessoal, porque quando a gente realizar uma ligação iônica e uma ligação covalente, a gente vai tentar, de alguma forma, encontrar esses 8 elétrons aí na camada de valência, tá? E dando sequência para a gente finalizar a nossa aula, tá? Essa primeira aula, lembra, essa aula é uma aula introdutória de ligação química, onde são trabalhados conceitos gerais. E outra coisa que nós vamos discutir bastante, tá? Nas próximas aulas, na ligação iônica e na covalente, é um conceito chamado eletronegatividade, tá? Eletronegatividade é uma propriedade que os átomos têm, todos eles vão apresentar, só que de um átomo para o outro, pessoal, essa eletronegatividade ela vai variar, tá? De uma forma bem simples, pessoal, eu diria o seguinte, vamos pensar na eletronegatividade para o átomo como a força para o ser humano. Todos nós, seres humanos, temos força, todos nós temos, cara. Você não pode olhar para uma criança de 6, 7 meses de idade e falar que ela não é forte. Peraí, comparada a você, ela não é. Ela não vai conseguir carregar uma cadeira, carregar uma mesa, né, pegar um bloco e tal. Mas ela pega um chocalho, ela pega um mordedor, por mais leve que seja, ela tem que desenvolver uma força para conseguir levantar aquele objeto. Então, quando nós falamos da eletronegatividade, todos os elementos vão apresentar. Mas de um elemento para o outro, ela vai variar. Eu vou ter elementos que serão mais eletronegativos, serão mais fortes na eletronegatividade, e vão ter elementos que vão ser mais fracos, vão ter a eletronegatividade, mas numa intensidade menor que comparado a outros elementos, tá? E a definição de eletronegatividade seria a seguinte, tá? A eletronegatividade, ela é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Ou seja, é igual você falar assim, pô, você é muito negativo, cara, você é uma pessoa muito negativa. O que é uma pessoa muito negativa? É uma pessoa que atrai pensamentos ruins, pensamentos negativos. E se um átomo é muito negativo, ele é muito eletronegativo, o que ele vai atrair para ele? Coisas negativas. E o que é negativo dentro da estrutura de um átomo? Os elétrons. Então, quanto mais eletronegativo for o meu elemento químico, maior é a tendência dele a atrair elétrons para ele, tá bom? Um elemento muito eletronegativo, ele tem uma tendência de atrair elétrons para ele. Então, se ele é muito eletronegativo, o que você espera desse elemento? Que ele fique negativo. Um elemento que é pouco eletronegativo, a tendência é que ele não atraia negativo para ele. Então, qual é a tendência dele? Ficar positivo. Isso a gente vai analisar a fundo nas próximas aulas, tá? E o mais importante, pessoal, eu coloquei aqui esse último ponto da nossa aula, tá? Mas não é um ponto interessante para a gente aprofundar. Eu vou deixar essa ideia aqui, ó, da relação, da diferença, né, do porquê um elemento é mais eletronegativo que o outro, para você que tem projeto de vida em química e quer, de alguma forma, se aprofundar lá no ensino superior, tudo bem? Tem coisas, pessoal, que mesmo que o professor tente explicar para vocês falando de ensino médio, ele só vai confundir mais a sua cabeça. Então, o que eu vou te explicar agora, eu sei que não é o termo mais correto de se usar,
tá? Mas a gente não vai tentar entender por que isso acontece, mas que de alguma forma alguém já fez esse estudo, alguém já fez esse trabalho e isso veio só para que a gente utilize, tá bom? Tem informações, pessoal, que agora, se a gente for tentar entender, só vai confundir mais a nossa cabeça, tá? Mas se você fala assim para mim, professor, beleza, eu já entendi que a eletronegatividade ela pode ser comparada com a nossa força, o que eu observo, né? A força de um ser humano, ela é visível no tamanho, né, no corpo que você tem, no físico que você apresenta. Então, assim, eu posso ver se uma pessoa é mais forte que a outra. Então, eu posso observar, né? Tem pessoas que às vezes até falam, pô, não vou mexer com aquele cara não, ó, o tamanho dele ele é muito grande, embora isso às vezes não relaciona muita coisa, né? Mas enfim, mas é visível pra gente uma pessoa que é mais forte que a outra. E como que a gente pode imaginar que um átomo seja mais eletronegativo que o outro, tá? Então, o que explica para nós essa diferença de eletronegatividade, embora, pessoal, nesse momento não é interessante que a gente se aprofunde nisso, tá? A eletronegatividade ela vai aumentar, ou seja, um elemento vai ser mais eletronegativo com a diminuição do seu raio atômico, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês comparando com uma imagem, mas, mais uma vez, pessoal, se você falar assim para mim, tá, professor, mas por que essa imagem, o sódio é maior que o cloro? É como eu disse, nesse momento a gente não tem que entender isso, porque isso só vai nos deixar mais confusos. Só vamos imaginar, pessoal, que alguém fez esse estudo e alguém propõe para nós que exista essa diferença de eletronegatividade, tá bom? Para que a gente possa depois analisar a tabela periódica e saber que, de acordo com o estudo que alguém desenvolveu, né, é possível a gente olhar para a tabela periódica e saber a eletronegatividade de um elemento. Então, pessoal, nós vamos imaginar o seguinte, tá? Como nós sabemos, no núcleo atômico nós temos as partículas de carga positiva, certo? Então, o núcleo desse meu átomo aqui, ó, ele será positivo, tá? Então, eu tenho sódio que tem um núcleo positivo, eu tenho cloro que tem um núcleo positivo, e em torno do núcleo nós temos a eletrosfera, né, com seus níveis e subníveis de energia, compostos pelas partículas de carga negativa, que são os nossos elétrons. O que significa, pessoal, que quando eu penso nesse átomo sozinho, vamos supor, ó, eles estão distantes, eles estão afastados. Dentro de cada um deles há uma atração entre o seu núcleo e a sua eletrosfera, tá? Porque se a eletrosfera é negativa, o seu núcleo está atraindo os seus elétrons, certo? Positivo atrai negativo. É igual pensar em ímãs, tá? Eu tenho o polo sul do ímã atraindo o polo norte do ímã. Então há uma atração quando os polos são diferentes, né? Quando as cargas são diferentes, tá bom? Agora eu vou imaginar essa imagem, pessoal, aproximando esses meus dois átomos. Então o que acontece? Como eu disse, nós temos aqui um núcleo positivo, certo? Aqui eu tenho um núcleo positivo, e em torno dessas duas regiões nós estamos carregados de partículas de carga negativa. Se eu fosse pensar no raio, na distância que eu tenho do centro dessa minha circunferência até o final dela, há uma distância para que exista uma atração entre os elétrons e os seus prótons, certo? Se eu fosse comparar, pessoal, esses átomos se juntando e pensasse em dividir um meio, né, a distância dividida ao meio, o que eu observo? Eu observo que essa região mais externa aqui, ó, vamos supor, a região mais distante do meu átomo de sódio, ela fica mais próxima do núcleo de cloro do que do próprio núcleo do átomo de sódio. Então, quando eu penso no tamanho do raio de um átomo, quanto maior for esse raio, mais distante os elétrons vão estar do seu núcleo. E quando esse átomo se aproxima a outro átomo, esse elétron aqui que está nessa região, pessoal, ele fica mais atraído pelo núcleo desse átomo de cloro do que pelo próprio sódio. Então, quando nós falamos na eletronegatividade, o que explica ela é justamente o tamanho da eletrosfera de um átomo. Quanto menor for a eletrosfera, os seus elétrons estão mais próximos do seu núcleo, ou seja, a atração é maior. Quanto maior for esse átomo, os seus elétrons estarão mais distantes. Dessa forma, a atração entre o núcleo e a eletrosfera é menor. Pensando lá na camada de valência, na última camada, a camada mais distante do núcleo, esses elétrons estarão mais distantes. Então, a aproximação entre dois átomos pode explicar para mim essa diferença de eletronegatividade, né? Eu observo que no caso aqui do cloro, né, a aproximação entre um átomo de cloro e um átomo de sódio, comparando a distância entre os seus núcleos, né, pensando aqui na camada de valência de ambos os elementos, a gente observa que a camada de valência do cloro está mais próxima do núcleo de cloro. Mas agora a camada de valência aqui, ó, a extremidade do átomo de sódio,
ela fica mais próxima do núcleo de cloro do que do próprio núcleo de sódio. Por isso que o cloro é mais eletronegativo que o sódio quando comparados um ao outro, tá? É lógico, pessoal, mas professor, como que eu vou saber o tamanho do raio? Mas como que eu vou saber isso? Você não precisa pensar agora no ensino médio, tá? A gente só precisa entender que há algo que explica a diferença de eletronegatividade e há uma forma mais fácil da gente comparar isso, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui na tabela periódica, né, para você que está se perguntando assim, ah, beleza, mas será que eu vou ter que ficar sabendo o tamanho dos átomos? Não, você só precisa entender que o tamanho do raio explica a eletronegatividade. Agora, como você vai saber diferenciar se um átomo é mais eletronegativo do outro? É só a gente olhar para a tabela periódica de acordo com o aumento da eletronegatividade. E como que eu analiso a tabela periódica de acordo com o aumento da eletronegatividade? A eletronegatividade da tabela periódica, ela aumenta da esquerda para a direita, certo? Então, quanto mais da esquerda para a direita eu venho, mais eletronegativos são os meus átomos, de baixo para cima. Então, significa, pessoal, que se eu for analisar esses dois vetores, eles andam nesse sentido aqui, ó, na diagonal, da esquerda para a direita, subindo. Ou seja, essa região é muito mais eletronegativa. A tendência dessa região da tabela periódica é de ser muito eletronegativa, e quem é eletronegativo faz o quê? Atrai cargas negativas, do que essa região aqui da minha tabela periódica. Ou seja, essa região aqui, esse lado esquerdo da minha tabela periódica, né, de cima para baixo, que tendência que ele tem que ser? Tem que ser positivo. Porque se essa região atrai elétrons para ela, e essa região aqui tem a tendência em perder elétrons, quem perde negativo sobressai cargas positivas. Quem ganha negativo sobressai cargas negativas. Então você não precisa ficar pensando no raio, ah, mas será que eu vou ter que ficar desenhando, aproximando para ver se tem a distância ali ou não do núcleo? Não. Você só precisa entender que quando a gente pensa na eletronegatividade, há algo que justifica ela, mas há uma forma mais simples de analisar a eletronegatividade de acordo com a tabela periódica. É até importante, pessoal, que nas próximas aulas eu vou falar bastante sobre o FON. Quem é o FON? É a junção do flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? E vamos lembrar, gases nobres não se ligam, são estáveis já. Há metais, né? Observa aqui, ó, os nossos não metais, por estarem nessa região, o que significa? Que os não metais são muito eletronegativos, cara. Eles têm uma tendência de ser eletronegativos. E se a gente observar, ó, quanto mais lá pro canto, né, dos menos eletronegativos eu vou, quem está nessa região? Estão os meus metais, que têm tendência em ser o quê? Positivos, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? A partir das próximas 3 aulas nós vamos falar na sequência de ligação iônica, covalente e metálica, e o que é importante. É lógico, o conceito de ligação é simples, né? Os átomos se ligam, ponto, formam as matérias. Mas o que será importante para as próximas aulas que você entenda muito bem? Regra do octeto e eletronegatividade. Não entendeu nenhum dos dois? Volta essa aula, assiste novamente, porque vai ser essencial pra gente, tá? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam, aulas 9, 10 e 11 precisam ser assistidas essa semana na sequência para que você não se perca no conteúdo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.